Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra. No dia 12 de julho, nós vamos meditar em Jó, capítulo 28, versículo 28. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Na minha Bíblia, o título desse texto está A Sabedoria do Homem é Limitada. E lendo este, que é o último versículo do capítulo, vejo como muitas das vezes isto é bem visível em nossas atitudes. Aqui fala sobre apartar-se do mal, ser uma atitude inteligente, cheia de sabedoria. E, por mais óbvio que pareça, não é a atitude que tomamos. Ficamos nos perguntando o porquê do mal-estar à nossa frente. Ficamos questionando isso ou aquilo, quando o que deveríamos fazer é dar as costas e ver e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. É, hoje vivemos uma realidade onde a sabedoria nos aproxima de Deus, né? Nós vemos Deus nos atraindo a Ele todo momento, todo tempo, mas às vezes nós não nos fazemos de tolos, né? Digo no modo geral, porque isso pode acontecer com qualquer uma de nós, que é o que? Se afastar de Deus. Se afastar de Deus por causa das nossas vontades, se afastar de Deus, até eu estava conversando hoje com a minha irmã, porque não quer se arrepender do pecado, do mal que fez, e aí é mais fácil tomar o caminho errado, né? Do que se arrepender, ter um arrependimento genuíno, né? E aí, às vezes a pessoa acha mais fácil sair da igreja, se afastar, e com isso, né, culpando, é, A, B, C, que é mais fácil. É mais fácil a gente agir como tolos. É mais fácil a gente dar ouvidos ao que o inimigo fala, o que o inimigo quer provocar. E é interessante porque, assim, olha só. Agora eu lembrei aqui de um fato que aconteceu comigo, eu vou compartilhar com vocês. Apartar-se do mal é a inteligência, né? E a gente vê o quanto depende do Senhor, até para ser inteligente. Eu tinha uma consulta marcada e eu precisava comprar alguma coisa para comer, porque eu ia chegar muito tarde em casa e depois que eu entrasse para lá, eu não poderia comer, né? Que não tinha como comer dentro do hospital. E aí eu fui comprar, né, algo para eu comer, só que eu tinha um horário do ônibus. Ia ter aquele horário do ônibus para eu chegar um pouco mais cedo e ser uma das primeiras a ser atendida. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Aí meu esposo, vai lá mais lá na frente, compra lá no mercado. Eu falei, não, eu vou aqui perto. Aí eu falei, assim, não, vou lá na frente. Aí tá certo, vou lá porque aí tem mais coisa. Fui andando bem rapidinho, cheguei lá. Todo mundo no seu ritmo, né? Porque quem tava querendo chegar no médico cedo era eu. Cada um vivendo o seu ritmo de vida. Aí a atendente me atendeu ali no ritmo dela. Eu ainda perdi a fila para duas pessoas porque eu fui pegar alguma coisa para beber do lado assim. E aí quando eu cheguei no caixa para pagar e passou o ônibus, quando eu olho era o ônibus que eu ia pegar, adiantado. Ele estava adiantado, coisa de 1 ou 2 minutos.
porque ele passou por mim o horário que ele deveria estar saindo do ponto. Enfim, aquilo ali me deu, sabe, uma. A vida, eu tentei sair de casa cedo ainda. E aí o inimigo começou a lançar setas na minha mente. E eu percebendo, sabe, comecei ali a lutar contra a minha mente. Porque eu fui pensando, né? Aí tinha até uma irmã no ponto, que aí eu fui muito triste lá pro ponto. Tinha uma irmã lá, e aí eu falando com ela, falei, meu Deus, né? Amém, né? Eu perdi o ônibus, mas tem que esperar o outro. Às vezes é livramento, né? E eu comecei a lutar contra a minha mente, porque a minha mente queria ficar assim, não. Você ouviu teu marido, você perdeu o ônibus, você vai chegar atrasada e você vai ser a última a sair de lá. As setas vindo na minha mente. E naquele momento, eu comecei a lutar com a minha mente e ainda falei com a irmã, sabe, eu tô lutando aqui contra a minha mente, porque eu tenho que aceitar, entender que a vontade de Deus é melhor, a gente não sabe os livramentos que está tendo quando perde um ônibus. Enfim, ela falou, é verdade, irmã. E ali fiquei ali, eu lutando, sabe, queridas, contra a minha mente, para apartar aquelas setas, aqueles pensamentos, porque eu sei quem Deus é. Olha só que interessante, né? Nós sabemos quem Deus é, mas vivemos em luta constante contra as ciladas do inimigo, as setas que ele lança. E aí eu falei, eu não vou dar ouvidos, eu vou me voltar para o Senhor. E o Senhor tem algo bom, tudo coopera para o bem. E o Senhor vai ali lutando, lutando com a minha mente, até que ela, sabe, que as setas inflamadas, né, parassem de inflamar a minha mente. Foi uma guerra. Que aí eu entrei no ônibus, foi, foi. Até ouvindo o devocional, que eu não tinha escutado, coloquei o devocional, fui ouvindo. E aí é, eu falei, não vou nem olhar pro relógio. Quando chegar lá na hora de eu descer, desci e vou entregar o papel. Enfim, querida, cheguei lá no horário, 10 minutos passando assim do horário que eu tinha que chegar, né? E aí já tinha subido as pessoas, já subiu as pessoas. Falei, pronto, você é a última a ser atendida lá para as 4 horas da tarde. Subi lá, terceiro andar. Quando chego lá, tinham 3 pessoas na minha frente. 3 pessoas na minha frente. E detalhe, o médico nem tinha chegado. Nesse dia, o médico se atrasou. Atrasou o quê? Coisa de meia hora, 20 minutos, meia hora. E, e nunca foi tão rápido os procedimentos que tinha, eram procedimentos, né, de cirurgia. Nunca foram tão rápidos. Ó, em questão de 40 minutos, ele atendeu as 4 pacientes. Em questão de 40 minutos. Sendo que eu já cheguei a ficar a ponto de 4 horas esperando em outros momentos. Então, assim, agora entende que lá atrás o diabo estava querendo tirar minha paz por uma coisa que Deus já tinha lá na frente, assim, filha, em paz, o médico vai atrasar, não vai um monte de gente hoje, fica tranquila, não tem que ficar nervosa, estressada, não, vai comer ali teu lanche para tu não desmaiar de fome. A gente luta e tem gente que consegue. Eu mesma, não vou nem falar de tem gente, eu mesma, quantas vezes eu cedo a esta pressão do mal. E isso me desculpe a palavra, mas é burrice. É burrice porque é gastar energia, gastar psicológico, sabe? Se você se desgasta emocionalmente e até fisicamente, porque você corre, você faz. E ali eu percebi como que, se a gente for pela nossa mente, queridas, é tudo limitado, tudo fica limitado, sabe? A nossa sabedoria é limitada.
O que a gente sabe é muito limitado. Deus é quem sabe de todas as coisas, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Deus sabe de tudo que você está vivendo, Deus sabe do seu amanhã, Deus sabe o que Ele tem para fazer na tua vida. A gente só precisa confiar e caminhar e segurar as mãos dele, seguir adiante crendo. Fácil? Não, não é fácil, queridos. Como eu falei aqui, foi uma guerra que eu tive ali por uns 15 a 20 minutos com a minha mente ali para poder eu falar para minha alma, quieta aí, alma. Aquieta porque o Senhor, Ele me quer bem. E ali eu pude ver a mão do Senhor e agindo, movendo. Eu fiz até. Depois eu ainda pude fazer outras coisas próximo ao médico que eu nem estava planejando muito. Mas deu tudo certo. E Deus cuida, sabe, querida? Eu não sei se o inimigo está tentando te fazer pensar que Deus não está cuidando, sabe? E aí, às vezes, a gente está ali como Jó, ainda é, sem entendimento de quem Deus é, do que Ele pode fazer, sabe? A gente ouve o que os outros falam e as experiências dos outros, mas Deus nos convida, tenha as suas próprias experiências, tenha as tuas próprias experiências, sabe? Tema o Senhor, tema o Senhor, aparte-se do mal, experimente resistir, resistir, e você vai ver que é a melhor decisão que você tomou. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, quanto mais conhecemos a tua palavra, mais entendemos que o Senhor quer o nosso bem. Mesmo em circunstâncias que podem não aparentar, agradecemos por não nos deixar confundidas, mas sempre revelar os teus ensinamentos a nós através do seu Santo Espírito. Amém, querida? Que o Espírito Santo te revele esta palavra mais profundamente naquilo que você está vivendo. Que você possa caminhar firme em direção aos propósitos para a tua vida. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Amanhã estamos de volta com mais um Devocional Dia a Dia com a Palavra. Todas que têm chegado no meu canal, sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe o canal, compartilhe este áudio. Outras mulheres sejam alcançadas pela graça do Senhor Jesus através das nossas vidas. Um grande abraço e até amanhã.